Então, vamos começar hoje. Esse é o nosso último estudo do Carta de Paulo aos Gálatas. Conseguimos fazer em três estudos, não conseguimos bater, porque, claro, né, Gálatas tem só 6 capítulos. Então, nós fizemos dois, cada encontro nós fizemos 2 capítulos, e assim, não é que a gente acha que existe uma parte que é mais importante que a outra, mas eu sou mais apaixonada por esse estudo, porque são as coisas assim, bem diretas. Nós vimos que nos primeiros estudos, no começo, Paulo está batendo naquela tecla de separar, de ver a história do judeu, a história do ritualista e a história do cristão, que é salvo pela graça. Então, a diferença do evangelho, da fé, da liberdade e da lei. E Paulo ainda continua, em Gálatas 5, ele continua falando isso ainda, mas eu quero... Deixa eu só abrir a minha aqui. Gente, a minha Bíblia, a parte do Efésios, já arrancou uma página. A folhinha já está fora. Minha Bíblia está tão... Eu acho que eu fico aqui na mesa porque já está se dissolvendo. Mas eu digo para vocês, tenham uma Bíblia de papel. Tenham uma Bíblia. Um dia vocês vão lembrar de mim falando isso, tá bom? Não se contentem com Bíblia online, tá? Tenham Bíblia de papel. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Em Gálatas 5:1, temos o resumo da razão pelo que Jesus fez por nós. Explique, gente. Esse versículo, eu acho que é o resumo de tudo que Paulo está falando até agora. Então, eu vou ler o versículo e vocês vão ver se a resposta está bem aí. Então, assim, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Hello! Então, o que acontece? Antes estávamos sob a lei. A partir de Jesus, nós estamos sob a graça. E Jesus veio para que a gente seja livre. Então, peraí. Aí você é livre por Jesus, é livre da lei, mas você acha que se você usar calça comprida, você vai queimar no garfo do capeta. Aí você acha que se você comer carne de porco, você acha que... Gente, peraí. Vamos ver até que ponto nós somos livres ou se nós só trocamos de dono. Tá? Então, a Bíblia fala que antes nós éramos escravos do pecado, certo? E escravos da lei. E agora, você é escravo de quê? Da religião, tá? Então, eu não sou contra. Meu marido me chama de culteira, de igrejeira, eu sou tudo isso. Que eu acho que a gente tem que congregar, eu curto pra caramba ir à igreja, aquele negócio de, sabe, aquele culto antes e depois, escola dominical e encontro durante a semana, eu gosto de tudo isso, tá? Eu não estou menosprezando isso, mas eu acho que não adianta você trocar de dono. É que nem uma vez eu encontrei com um cara, que ele era pastor de uma igreja aí muito grande no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil está muito forte essa igreja. E ele estava me dizendo que ele usava, olha só que coisa louca. Eu conhecia muita gente da igreja dele, e lá eles usavam assim, campanha com olhinho não sei do quê, põe copo de água em cima da televisão, pega a pedrinha não sei do quê, leva... Onde eu peguei, aí eu encontrei com ele e falei assim, diz uma coisa, isso aí não é patuá, né? Patuá gospel? Olha o que ele me explicou. Falou, acontece que a igreja no Brasil, ela trouxe, tem muitas pessoas que vieram do catolicismo e do espiritismo e que precisa dessas coisas. Então, o que nós fizemos? As pessoas vêm para a igreja, a gente colocou aqui na igreja também para a pessoa se sentir confortável. Hello! Deus não precisa de um vidrinho de olhinho para me curar. Deus não precisa que eu beba um copo de água que ficou em cima da televisão para sarar. Hello! Então, isso é o sincretismo, é você trazendo essas coisas para dentro da igreja. Eu estou fazendo o estudo do Apocalipse, e tem lá no estudo das igrejas. Gente, se vocês verem a igreja de Pérgamo, que foi a igreja... Assista esse vídeo, gente, é curtinho. A igreja de Pérgamo, que Pérgamo quer dizer casamento. Quando misturou, o paganismo veio para dentro da igreja, trouxeram todos esses rituais, porque a pessoa se sente confortável. Peraí, a pessoa se sente confortável? Cristo veio para romper com todas essas coisas, para romper com a religiosidade, para romper com a escravidão. Não estou dizendo que é para você sair da igreja, mas eu estou dizendo para você vai estudar a Bíblia, estuda a Bíblia,
que aí você vai ver o que é que pode e o que não pode, até onde pode, tá? Então, o Paulo fala aqui o seguinte: você foi, Cristo morreu para que você seja livre. Livre. Então, não adianta você trocar de dono. Não adianta você trocar de dono. Você é livre. Livre, inclusive, para decidir ficar. Tá? Isso eu vi, essa frase, gente, vocês não acreditam, eu vi num filminho da Barbie. Quando a minha filha era pequena, eu assistia Barbie com ela, e um filminho, a menina fala assim: liberdade é poder escolher ficar. Tá? Então, vamos plagiar aqui, e eu acho que é por aí. A liberdade é você conhecer tudo e saber o que é que você tem que fazer, tá? Pergunta 2. De acordo com Gálatas 5, de 2 a 12, qual é o valor da fé e dos rituais do evangelho? Gente, esse texto, eu acho que eu nem preciso ler, porque ele é muito claro, e se você não leu, vá lá ler. Então, diz o seguinte: a fé vai substituir os ritos de uma forma racional. O que que acontece? Você vai numa igreja onde só tem tradição, ritual, blá, 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 você está seguindo um script. Então, é o que eu digo da diferença da oração e da reza. Reza é uma coisa decorada, que você está falando aquilo decorado e a sua cabeça está viajando, né? O Hare Krishna não tem o mantra que ele fica lá, blá, 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 e ele está tomando ônibus, ele está conversando com outro, blá, 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 blá. Isso é uma coisa mecânica. Oração é bater um papo. Então, o que que acontece? Quando você passa os rituais acima da sua fé, alguma coisa está errada? Quando você acha que você vai ser salvo porque você segue toda a doutrina da igreja, você está ferrado. Entendeu? Você está ferrado, você vai para o inferno. É aqueles que vão falar assim, que Jesus vai falar, nem te conheço. Tá? Então você acha que você é santo porque você não bebe, não come certas comidas, não usa certo tipo de roupa, não usa certas maquiagens, então aí você é santo, né? Então eu vou te dizer, você errou o céu por 20 centímetros, entendeu? Mas errou, não importa. E é aqueles que Jesus vai falar assim, né? Nem te conheço, ok? Então vamos lá. De acordo com Gálatas 5, de 2 a 12, o valor da fé e dos rituais. A fé substitui os rituais. Tá? Então, a fé, se você vê tudo aquilo que foi falado no Velho Testamento, era apontando para o trabalho de Jesus, tá bom? Vamos lá. 3. Até onde vai a liberdade? É muito interessante esse texto. Eu vou até ler, que é o 13 a 15. Porque vós, amados, fosse chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gente, isso aqui ele está falando para a igreja, ele não está falando para o mundão. Então, ele está dizendo, desde aquela época, que a gente ficava se mordendo e se comendo dentro da igreja, tá? Então, o que que é? Eu vou devorar o outro. Gente do céu, até que ponto? Até que ponto você está dentro da igreja achando que por você seguir os rituais, você é mais santo que o outro? Então, a sua liberdade vai até onde começa o próximo. Então, aqui fala, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, a sua liberdade vai até onde o outro. Então, se você ama o próximo, você vai saber que você não pode fazer todas as coisas. Se você ama o próximo, você vai saber que você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, mas você não tem direito sobre o outro. Então, isso aqui a gente fala sobre o aborto. Meu corpo, minhas regras. Ok, beleza, mas o corpo que está dentro de você não é seu. Você não é responsável, você não é juiz, você não tem direito de decidir sobre o corpo de uma outra pessoa que está dentro do seu corpo. Então, esse é um exemplo assim bem clássico, tá? Então, até onde vai a liberdade? A liberdade vai até onde começa a do outro. Então, eu não tenho direito de achar que eu sou livre, que eu sou santa, mas de repente tem alguém que pensa diferente, tá? Então, eu vou deixar de amá-lo e vou devorar ele. Tá? Vou brigar com ele. Aqui eu acho muito legal essa expressão, que assim, Paulo, com todo o clássico dele, está mandando o povo parar de morder o outro, né? E quantas vezes a gente vê isso até dentro das igrejas, o povo se mordendo, né? E aí, a pergunta 4. Qual é o grande desafio do crente? Esse texto eu vou ter que ler também, porque ele é muito legal. Diz o seguinte: digo, porém, andai no espírito e jamais
satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então, qual que é o grande desafio? É você lutar contra a carne, tá? Os desejos do seu espírito, a vontade de acertar e o desejo da carne. Essa é a luta do crente. Então, não se sinta mal se você está nessa situação, se muitas vezes, sabe, aquilo que Paulo falou lá, né? O que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Então, muitas vezes, nós temos essas questões, essas diferenças, porque nós estamos nesse âmbito, porque a nossa carne deseja umas coisas. E a carne, quando a gente fala carne, a pessoa pensa, ai, desejo sexual, que nada, gente, tudo isso é comer coisa que não presta, falar mal do outro, tudo isso é desejo da carne, tá? Então, o grande desafio do crente é o quê? Então, é assim, quem que você está alimentando mais? Você está alimentando mais a sua carne ou o seu espírito? Tá? Então, como assim, os dois bichinhos aqui no seu ombro, né? Então, quem que você está alimentando? Quem que você está escutando? Para quem que você está dando mais ouvido, tá? Então, o negócio é bem por aí. Agora, nós vamos entrar num tema que é o que eu amo da carta de Paulo aos Gálatas, que fala as obras da carne e as suas consequências, tá? Então, veja bem, aqui nós temos uma diferença, que é as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos deixar bem claro isso aqui, tá? Gálatas 5, de 19 a 21. Ora, quais são as obras da carne? Ah, mas você não sabe. Ah, eu não sei o que é obra da carne. Então, vamos lá. As obras da carne são conhecidas como prostituição. Ah, sabia. As vagabundas, quenga. Impureza. Qual que é? A impureza já é uma coisa mais sutil do que a prostituição, tá? Lascívia. Você está vendo que está ficando mais suave, mas é tudo pecado. São obras da carne. Idolatria. Ah, mas eu não me ajoelho na frente de imagem. Ok, mas de repente você idolatra. Nós já falamos sobre isso, de você idolatrar casa, idolatrar emprego, idolatrar marido, idolatrar filho, idolatrar cantor, idolatrar político, tá? Idolatrar beleza, idolatrar unha, idolatrar... Gente, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é ídolo, tá? Feitiçaria. Ah, mas eu não sou macumbeira, eu não vou em feitiçaria, não, mas você não perde um filme do Harry Potter e fica comprando roupinha e espadinha e sei lá o que é aquilo lá para o seu filho, ensinando que ser bruxinho é coisa do bem. Isso é feitiçaria, tá? Pesado, né? Então tá. Aí teve uma época quando eu já era, né? Já era adulta, teve um filme que fez um sucesso. Ai, que lindo o filme do vampiro. Todo mundo assistiu os 3, 4 filmes do vampiro. Ai, que coisa linda. Romantizando bruxaria, feitiçaria, coisa do mal. Então, você vê, eu vi Dona Xuxa Meneghel num programa ensinando a dar comidinha para duende no jardim, tá? Romantizando feitiçaria. E a Bíblia é muito dura com relação à feitiçaria. Você quer ver? Ai, eu sou bruxa do bem. Aí pega aquelas meninas pega um desenho de uma menina bem linda, bota em cima de uma vassoura e fala que ela é bruxa do bem, ainda se orgulha de falar, gente, crente, botando no Facebook que é bruxa, fala sério. Fala sério, a Bíblia condena a feitiçaria. Então, nem por brincadeira, tá? Inimizade, aí, ó, agora tá ficando, mas isso também é obra da carne. E não existe pecadinho e pecadão. Inimizade, não vou com a cara da Cássia. Blá, 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 blá. Porfia, o que é porfia? É discussão. Ciúmes. Não é ciúme só do seu marido, não. De repente você tem ciúme do seu chefe, ciúme do lugar que ele tá. Ou qual que é a diferença? O ciúme é aquela coisa desmedida que prejudica o outro. Ira é obra da carne. E a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Tá? Então você pode irar, mas não pode passar sua ira a noite inteira, blá, 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 e não pecar. Só que é muito difícil quando você está irado. Então, assim, você pode até se irar, cuidado para não pecar, porque a ira é obra da carne. Discórdia, dissensão, facção. Tudo isso aqui é bate-boca. Ai, vamos discutir agora sobre política.
vamos discutir agora sobre não sei o quê, e fica perdendo papo, perdendo tempo em ficar discutindo. Facções, gente, o que é facção? É você separar em partido político, isso, nós vemos isso é uma tendência mundial de separar as pessoas. Então, você vai brigar o branco contra o preto, mas aí vai brigar contra o imigrante, aí você vai brigar contra o de direita, você vai brigar contra o de esquerda, entendeu? Porque você não concorda com uma opinião, você se fez num grupinho, você fez uma facção, tá? E Jesus morreu por todos, hello? Inveja, sabe o que é inveja? Inveja é querer o do outro, tá? Bebedice. Bebedice é encher a cara, ficar de porre, porque uma pessoa bêbada, embriagada, ela não sabe o que faz. Quer dizer, sabe, só tem coragem de fazer. Mas agora, glutonaria. Gente, sabe o que é glutonaria? É comer demais, é gula. Isso também é obra da carne. Ai, mas eu sou super santa, não sei o quê, mas eu faço um pudim de leite condensado, sei que eu tenho diabetes, não posso comer ele inteiro. Isso é glutonaria, é obra da carne. E aqui fala, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, vamos lá de novo, só para frisar. Aí fala que eu sou radical, não sou radical, não, é a Bíblia aqui, olha aqui, ó. Voltando o versículo para trás. Não herdarão o reino dos céus aqueles que praticam prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Se você pratica alguma coisa dessa e acha que está tudo bem, aqui Paulo está falando, não vai herdar o reino dos céus. Pesado, né? Ah, mas eu não consigo. Consegue, vai tirando uma coisa por cada vez. É por isso que nós estamos na vida cristã. Por isso que quando você se converte, você não é fulminado e vai para o céu, é porque você tem um trabalho para fazer aqui, tá? E aí, o próximo versículo diz o seguinte: então, essas são as obras da carne. Aí depois vem, e mais o fruto do espírito, tá? Então eu vou explicar o seguinte: tem muita gente que pega e fala os frutos do espírito. Não é o fruto do espírito. Você sabe o que é isso? Então, né? Eu até queria ter pego uma mexerica poncã, aquelas maravilhosas que eu comia no Brasil, que aqui eu nunca vi. Mas isso aqui é um fruto. Isso é uma mexerica. Essa aqui é aquela que a casca é agarradinha, que o pessoal chama de mandarina, isso aqui. Então, ela é o seguinte: ela é um fruto, certo? Olha lá, até os fiapos aqui. Isso aqui é um fruto. Não é. Aí você abre cada gomo. Cada gomo não é um fruto, ele é parte do fruto. Então, quando fala o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito é tudo isso aqui. Todas essas características, entendeu? Aí você fala, mas como que eu vou fazer para ter tudo isso? Eu vou falar para você, gente, não é fácil, é desenvolvendo. Do mesmo jeito que você vai tirando as coisas lá de cima, você vai acrescentando isso aqui. Então, vamos lá. Amor, nós já falamos sobre o amor. Uma pessoa que é assim com o Espírito Santo, ele ama. Uma pessoa ligada no Espírito Santo, ele tem alegria. Alegria é o quê? Mesmo no meio do problema, você está alegre com a salvação em Jesus. Eu tenho problemas, tá? Mas estou alegre em Jesus, estou feliz em Jesus, porque eu sei que ele não mudou, embora eu esteja com dor de dente hoje. Mas Cristo morreu por mim e eu estou feliz nele, ok? Paz. O que é paz? Paz não é ausência de problema. Paz é tumulto no meio de problema. É você saber que você está passando por um momento, mas você tem a fé que você sabe que vai passar. E você sabe que não está sozinho. Então, paz é tranquilidade mesmo no meio do problema. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Ânimo longo. É a pessoa que é tardia em se irar, tá? Benignidade. O que é? É uma pessoa que também demora para ela vai demorar para poder para se irar, ela vai demorar para se exaltar. Aí nós vamos bondade. O que é bondade? Não precisa falar. Fidelidade. Uma pessoa que é fiel, não estou falando só de fiel ser marido, não. Você é fiel ao seu chefe, chega e fala, não dá mais, e vai embora. Não trai o seu chefe, não trai o seu amigo. Fidelidade. Fidelidade é uma coisa muito
rara de você ver hoje em dia. E tem um pastor que eu gosto muito dele, um pastor do Brasil, que ele chama, a Cássia deve conhecer, que é o da Igreja Poema lá, nossa, como é que é esqueci? Leandro Barreto. E ele diz um negócio muito louco, que ele diz o seguinte: a necessidade derruba o padrão. Então é o seguinte, você é fiel, mas de acordo com a circunstância, você não é mais tão fiel assim, tá? Então, não é fruto do Espírito. Se a sua fidelidade é circunstancial, pensa bem, não é do Espírito. Mansidão. Mansidão é o quê? Você ser manso é não tacar fogo, você apaziguar as pessoas. E o mais difícil é o domínio próprio. Mano do céu, esse eu estou desenvolvendo em mim. Domínio próprio é difícil. Domínio próprio é o mais, é você ter controle sobre as suas emoções, sobre a sua boca, sobre o seu pensamento, tá? E aí, olha o que diz aqui: contra essas coisas não há lei. Então, se você tem tudo isso, não há lei que te julgue, porque isso é fruto do Espírito, não é da carne. E é um fruto do Espírito perdura, tá? Então, o que são os frutos do Espírito? Se você já ouviu falar em frutos do Espírito, esquece, é o fruto. Lembra da mexerica? O fruto. E todos esses itens são partes do fruto. O fruto é o pacote, tá? Ele é o pacote. Então, o fruto do Espírito é tudo isso daqui. E você vai trabalhando nessas características, tá? E aí, no Gálatas 25, o 6, é o 5. 25 e 26 diz o seguinte: temos uma conclusão. Isso é muito legal, gente. É um versículo que vai explicar todo o resto. Ele diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, isso quer dizer o quê? Se você vive no Espírito, você não vai deixar os frutos da carne, as obras da carne, dominar o seu dia. Se você anda no Espírito, você vai ter o fruto do Espírito na sua vida, tá? Então, é uma coisa assim, eu vou ser crente, é só no domingo, mas Deus sabe, né, que quando eu tô trabalhando é muito difícil, né? Então, ferrou, filho, você já errou o céu também. Então, o que acontece? Se você vive no Espírito, você vai ter o fruto do Espírito. Se você está ligada com o Espírito Santo, aí você vai ouvir assim: mas eu ouvi a minha consciência falou. Gente, essa consciência que fica falando para você o que é certo e errado, é o Espírito Santo te dando um toque. Entendeu? Porque a minha consciência, meu sexto sentido. Gente, tudo isso é coisa do Espírito Santo que está te falando. E o que acontece? Quanto mais íntimo com o Espírito Santo, mais sensível você fica ouvindo. Quanto mais longe, menos você escuta. Então, os barulhos do mundo muitas vezes te distraem para ouvir as dicas do Espírito Santo com você, tá bom? Pergunta 8. Como agir com aqueles que não têm as mesmas características de nós? Gálatas 6, de 1 a 5. Vou ter que ler esse texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Isso quer dizer, quem for tacar o dedão na cara do outro, fique esperto porque você vai cair naquilo que você foi criticar, tá? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga, imagina essas cadeiras de plástico que está na moda agora, né? E que se a pessoa é meio gordinha, a cadeira não aguenta, né? Então, o que é? É uma cadeira. Você está disposto a ser uma cadeira para o outro sentar? Então, pensa bem, é muito sério isso. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Não é você sair fugindo e deixar o outro se estatelar no chão, entendeu? Por quê? Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Então, isso quer dizer o quê? Você viu o fulano pisando na bola? Vai lá, não dedura. Ame ele, tente apoiar ele a sair dessa, porque, resumindo aqui, Paulo diz assim: você não é nada, você não é nada.
Tudo que nós temos vem do Senhor, tá bom? Pergunta 9. Em Gálatas 6, de 6 a 10, vemos uma lição super importante que nos conforta. Qual é? Vamos lá. Não, nos confronta. Vamos lá, que eu vou ter que ler. Olha só que pesado isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não adianta você pisar na bola e ferrar com todo mundo e achar que Deus é amor e ele vai dar um desconto porque você é café com leite, porque você é filho de pastor, porque você usa roupinha de crente, você fala evangeliquez, você segue todo o script e, no entanto, você é café com leite. Não, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear também ceifará. Então, você fumou a vida inteira, depois você tem um câncer de pulmão e você vai dizer que Deus não te curou porque você tem um câncer de pulmão. Você está colhendo, você vai para o céu, ok, mas você está colhendo aquilo que você plantou. Você fumou a sua vida inteira e agora você tem um câncer de pulmão, tá? Não estou generalizando, gente, eu estou dando um exemplo. Não estou dizendo que todo mundo que tem câncer é consequência, mas eu estou dando um exemplo. Então, vamos mudar. Você se entope de doce e de comida errada a vida inteira, fica obeso com obesidade mórbida e depois é Deus que é culpado. Aí Deus manda, o médico mandou você fazer dieta e ir para academia e você não vai, e aí Deus é que é culpado, tá? Bom. Porque se me semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito colherá a vida eterna. Isso quer dizer o quê? O que você está ouvindo? A voz da carne, o apetite da carne, os desejos da carne, ou você está ouvindo a voz do Espírito Santo? E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansa de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, não importa se de repente eu ajudo a Sayonara, amanhã, de repente não vou receber o retorno dela, mas aí a Josi vai fazer por mim, tá? E aí depois eu vou fazer, a Cássia vai fazer pela Josi, entendeu? É assim que funciona. Tudo que você plantar, você vai colher. Isso não só nas coisas ruins, as coisas boas também. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você tem que fazer o bem a todos, tá? Mas principalmente os da sua casa. Da sua casa, que eu tô falando aos irmãos da fé, né? Dizendo que a igreja é uma família, é um corpo, papapá, tá bom? Pergunta 10. Qual é o exemplo de Paulo que devemos seguir? Essa é a última. Isso é o que Paulo fala, Gálatas 6, de 11 a 17. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, tá? Pois nem mesmo aqueles que se deixaram circuncidar, aqui ele está falando de novo do judeu, né? Que a briga dele com Pedro era a história da circuncisão, né? Então ele está falando, se você quer ser ritualista, seja, mas não vai meter o pau no outro que não é, que é livre, tá? Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para gloriarem a vossa carne. Quer dizer, nem aqueles que querem que você circuncide, eles guardam a lei. Então, a circuncisão é de acordo com a lei. Nem eles estão seguindo a lei e eles querem que você circuncise. Mas, longe esteja de mim gloriar-me, senão da cruz, no Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quando andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre a Israel de Deus. Tá? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Isso quer dizer, não dê palpite na minha vida espiritual, porque eu sei o que eu estou passando. Tá? Paulo fala isso, porque Paulo foi enviado para pregar aos gentios, tá? O gentio é aquele que não é judeu, então, que era o pessoal livre da lei. Pedro tinha um ministério com os judeus, Paulo era para os não judeus. Então, Paulo tenta falar isso. Então, o que é que leva à salvação? É Jesus. Então, não adianta você circuncidar, guardar o sábado, não andar um tanto, não comer comida, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso não tem jeito, isso é só ritual. Então, Paulo está falando de novo. Agora, se você é liberto, se você foi lavado pelo sangue de Cristo, aceita Jesus como o seu intermediador, como o Messias, você está livre de todas essas coisas. Mas você não é porque tem alguém que é, né, xiita,
no seu lado, que você respeita ele, deixa cada um naquilo que acredita, mas não tenta engolir, fazer o outro engolir goela abaixo a sua verdade, porque aí o que acontece? É o que Paulo falou lá atrás, o seu direito, a sua liberdade vai até onde começa o do outro. Então, é muito legal isso aí. Eu sei que esse estudo não é muito popular, tem muita gente que não gosta, porque é só Paulo dando dura. Ele já deu dura na carta aos Romanos e deu dura na carta aos Paulos, então, aos Gálatas. A gente não quer ouvir dura, mas é importante a gente ouvir dura, porque cada vez que você está estudando a palavra e você é confrontado com alguma coisa para você evoluir, essa palavra surtiu efeito. Você estudar a Bíblia e não ser confrontado e falar assim, nossa, preciso mudar em tal coisa, não adiantou nada. Vai ler Agatha Christie. Ler a palavra e ser confrontado e falar, nossa, eu preciso mudar isso a partir de hoje, é isso que vale a pena. Isso é um estudo que foi válido e que vai fazer a diferença na sua vida. Isso não sou eu que estou falando, não é um pastor, não é um padre, não é um líder religioso, nada. Você tem que buscar a Bíblia, buscar a palavra. Por isso que quando eu faço os estudos, eu falo, vai ler o texto e ver o que é que você entende daquilo, porque Deus vai falar pessoalmente com você e tenha coragem para mudar de vida. Tenha coragem para transformar o seu comportamento, porque assim você vai galgando item por item, degrau a degrau, até chegar à perfeita vontade do Senhor. Então, Paulo resume isso na carta aos Gálatas e, olha, são só 6 capítulos. Eu convido vocês, eu confronto vocês a voltar e ler depois. Ler com uma hora, pede para Deus fixar na sua mente o que é aquilo que vai ser importante para a sua vida, para mudar a sua vida, para transformar o seu dia a dia hoje. E eu tenho certeza que se você for ler daqui a um ano, você vai ser confrontado com outras coisas, porque esse é o valor de estudar a palavra. É você ser confrontado e ir caminhando, subindo. Como Paulo disse, desenvolvendo a vossa salvação. Então, bora ler a Bíblia. Hoje, sempre, todo dia, tá? E até Jesus voltar.